Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Almeida e eu sou o seu professor de estágio obrigatório 1. E agora nós vamos para a nossa segunda aula, tá bom? Então a gente está no módulo 1, que são os conceitos teóricos relacionados à realização do estágio, e a gente vai começar agora a unidade 2, a nossa aula da unidade 2, conhecendo a documentação do estágio. Essa aula, estudante, é uma aula muito importante. Por quê? Porque nessa aula a gente vai começar a mexer com a documentação do estágio. Então presta muita atenção, tá bom? Seus documentos ficarem todos corretos e você não ter nenhum problema na hora de integralizar, na hora de finalizar o seu estágio, tá bom? Então vamos lá? Ó, nessa aula eu vou falar com vocês sobre o regulamento de estágio da UFMS, que é o documento que rege o nosso estágio obrigatório no âmbito da universidade. A gente vai conversar também sobre uma coisa muito importante, que é a faixa etária das crianças que vocês podem fazer o estágio obrigatório 1 e também quais instituições que você pode realizar esse estágio. Além disso, a gente vai conversar sobre a ética do estagiário no ambiente profissional e também vamos falar sobre o documento da carta de apresentação. Vamos descobrir o que é esse documento, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. Primeira coisa, o regulamento de estágio de cursos de graduação da UFMS, primeira coisa, ele conta para a gente o que é o estágio supervisionado, tá bom? O que é esse estágio obrigatório, esse estágio curricular? Vocês viram que tem vários nomes, né? Não se assuste, todos equivalem à mesma coisa, tá bom? Então, o que diz aqui? Fala, o estágio é um ato educativo supervisionado por um profissional desenvolvido no ambiente laboral. Duas partes importantes, como já conversamos. Ele é um processo supervisionado, tá bom? É com a supervisão de um outro profissional, geralmente o professor regente, e é desenvolvido no ambiente laboral. Então, vai ser lá na escola, lá na creche que você escolheu para realizar o seu estágio, visando a preparação para o mundo de trabalho de estudantes regularmente matriculados no curso de graduação da UFMS, com articulação entre teoria e prática. Outra parte legal. Para que serve o estágio, Thiago? O estágio serve para te preparar para o mundo de trabalho. Então, nem preciso falar da importância desse momento para a sua jornada profissional, não é? E é no estágio que você vai fazer a articulação mais intensa, a articulação mais propriamente dita entre a teoria e a prática. Um momento muito esperado. E vamos falar agora de uma questão. Existem dois tipos de estágio aqui na universidade, que é o estágio obrigatório e o não obrigatório. Para o contexto dessa disciplina, a gente vai focar onde? No estágio obrigatório, que é aquele que realmente tem que ser cumprido. Ele é uma exigência do seu componente curricular do curso, que está descrito lá no projeto pedagógico do curso, tá bom? Então, esse estágio, sem ele, você não é diplomado pedagogo. Então, a sua integralização ela é obrigatória. Aí vem a questão: onde eu posso estagiar? Tá bom? Ó, o documento fala o seguinte: que os estágios eles podem ser ofertados por pessoas jurídicas de direito privado ou órgãos da administração pública direta, que aí podem ser as autarquias ou quaisquer outras instituições dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Então, nesse slide aqui, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, que sempre surge a dúvida. O estágio, ele pode ser feito nas instituições da administração pública, do município, do estado, município e estado, né, da União, a gente não vai ter nesse contexto de educação infantil. Pode ser realizado. Mas a outra pergunta é: pode ser realizado nas instituições das pessoas jurídicas de direito privado? Também pode sim ser realizado, tá bom? Então, se o lugar que você escolheu for uma escola, uma creche privada, não tem problema, tá bom? Quais são os tipos de escola que, que você pode estagiar? Acabei me adiantando um pouco ali, né? Você pode estagiar na escola pública, que ela vai ser da esfera municipal ou da esfera estadual, tá bom? As escolas da esfera municipal, elas são regidas pela Secretaria Municipal de Educação e as estaduais são regidas pela Secretaria do Estado de Educação, tá bom? Pode ser também uma escola privada, tem escolas pequenas, aquelas ficam mais centralizadas no bairro, podem ser escolas maiores, ou também pode ser escolas do terceiro setor, que são aquelas que são gerenciadas por ONGs, tá bom?
O estágio obrigatório 1, para ele ser integralizado, ele tem que acontecer especificamente com crianças de 0 a 3 anos de idade. Se você fizer o seu estágio com crianças de 4 anos de idade, não vai valer, tá bom? Ele não vai ser integralizado, não vai computar. Então presta bastante atenção. Anota aí, crianças de 0 a 3 anos. Não pode ser outra faixa etária. Por quê? Porque nos outros estágios você vai trabalhar com as outras faixas etárias. Por enquanto, não. De 0 a 3 anos. Recapitulando, pode ser escola pública, particular ou do terceiro setor. Não tem problema. Mas qual que é a faixa etária? De 0 a 3 anos, tá bom? Essas escolas, pessoal, podem ser creches também, tá bom? O seguinte, para formalizar o estágio, vamos imaginar aqui a situação hipotética. Hipotética não, vai acontecer. Você vai lá fazer o seu estágio. Você simplesmente chega lá e fala: quero estagiar, a escola concorda e seu estágio começou? Não. Precisa o quê? De uma formalização para que seu estágio realmente aconteça. Para que a instituição, para que a UFMS saiba que você está estagiando, para que o seu curso saiba que você está estagiando e também para formalizar os seus direitos e os seus deveres perante a instituição que você vai estagiar. Então, para que o seu estágio aconteça, é imprescindível que você apresente o quê? O termo de compromisso. Vocês vão elaborar esse documento. Sem esse documento, o seu estágio ele não é válido, tá bom? Então, tem que ter o termo de compromisso. Um detalhe importante, a carga horária sua no estágio, ela não pode passar de 6 horas diária, tá bom? Pode ser menos? Pode ser menos. Pode ser mais que 6 horas? Não, a lei não permite, então é no máximo 6 horas diárias. Guarda essa informação que ela é muito importante. Esse próximo slide aqui, o que que ele faz? Ele ratifica tudo que a gente já falou. Você não pode fazer o seu estágio sem o termo de compromisso do estágio. Por quê? Qualquer atividade que você fizer sem esse termo, ele não vai ser válido, tá bom? Então, só faça o seu estágio se você tiver o termo de compromisso de estágio, para que todo ele possa ser validado sem nenhum problema, tá bom? Outra coisa que o documento da UFMS fala é o seguinte, que o estudante ele tem que elaborar relatório de atividade de estágio e encaminhar para o professor orientador semestralmente. Então, olha só, no final do seu estágio, você vai elaborar um relatório, tá bom? Esse relatório é o documento mais importante do seu estágio. Todos os documentos são importantes, mas esse é o principal, é a finalização, é a integralização do seu estágio, tá bom? Aqui fala que você vai encaminhar para o seu professor orientador, que no caso vai ser um professor tutor, semestralmente. Por que semestralmente? Porque pensando nesse contexto das licenciaturas e da pedagogia, vocês têm vários estágios, tá bom? Então, e cada estágio acontece em um semestre. Então, na finalização de cada estágio, você vai entregar um relatório. Então, você vai entregar um relatório na finalização do estágio obrigatório 1, do 2, do 3, tá bom? Esse documento que regula o estágio na UFMS, ele mostra também algumas obrigações do estagiário. Então, presta muita atenção, porque esse aqui é o seu dever como estagiário. Quais são eles? Primeiro, iniciar as atividades de estágio somente depois do preenchimento do termo de compromisso. Então, assim, vamos supor que você vai lá na escola, combina o seu estágio, e aí o termo vai demorar um pouquinho, e aí você fala, vou começar antes. Não, não pode. Somente com o termo. Você tem que fazer o seu estágio sempre pensando nesse documento que rege o estágio da UFMS e também um documento maior que rege o estágio no Brasil, que é a Lei 11.788 de 2008, que a gente já conversou sobre ela lá na nossa primeira aula, tá bom? São esses dois documentos que vão aí te mostrar seus deveres, suas obrigações, seus direitos no estágio. Então, teve dúvida? Recorre a esses dois documentos. Também compete ao estagiário obedecer às normas e regulamentos relacionados ao FMS e à concedente de estágio. Ou seja, você tem que obedecer às normas da UFMS, mas você também tem que obedecer às normas da concedente de estágio. Quem é a concedente de estágio? É aquela empresa, é aquela escola que está te ofertando o estágio, que está te acolhendo como estagiário. Então, assim, tem as normas da UFMS, elas estão no regulamento, tá bom? Então, você fala, vou seguir todas essas normas, tudo bem.
Só que além disso, você tem que seguir também as normas da concedente, porque a concedente também tem as normas dela, tá bom? Então eu tenho que seguir essas 2 normas aí. Outra coisa, eu tenho que comunicar no caso aí de desistência, no caso aí do descumprimento de alguma das obrigações da concedente ou alguma alteração no termo de compromisso, não pode simplesmente mudar, tá bom? Não pode simplesmente algo ser descumprido por isso mesmo. Não posso um dia falar assim, ah, não vou mais estagiar e abandonar o estágio. Pela legislação da UFMS, o que, que você tem que fazer? Você vai ter que comunicar isso ao professor supervisor, que é um professor regente lá da turma, tá bom? Do lugar que você vai estar estagiando, seja escola, creche, e também ao seu professor tutor, tá certo? Que é o professor ali que é da UFMS e que vai te orientar com relação ao estágio. Então você vai ter 2 profissionais aí trabalhando contigo. O professor supervisor, que é o professor regente da sala de aula, e o professor orientador, que é um tutor aqui da GEAD. Esses 2 professores vão te acompanhar e vão te auxiliar. Então, ó, vai desistir, você sentiu que tem algum descumprimento do contrato, ou que vai alterar algo no contrato, você tem que comunicar, tá bom? Não pode simplesmente mudar e depois avisar, porque isso pode causar complicações na integralização do seu estágio. Outro dever do estagiário é encaminhar o relatório de atividades desenvolvidas e a documentação necessária para avaliação do cumprimento do estágio, de acordo com o cronograma definido pela UFMS. Essa parte aqui é uma parte muito importante que eu preciso que vocês estejam atentos. Olha só, vocês têm que encaminhar o relatório das atividades desenvolvidas e a documentação necessária para avaliação. Tiago, quais documentos são esses? O relatório vai ser o relatório final. Está lá na sua pasta de templates. O que são os templates? São os modelos. E a documentação necessária para avaliação. Que documentação é essa? Essa documentação, ela vai sendo exigida durante o seu estágio. Então, quando você for fazendo os checkouts de presença e as atividades avaliativas, cada uma desses momentos vai exigir uma dessas atividades. Por exemplo, o primeiro check-out de presença vai te exigir o termo de compromisso, o segundo vai exigir um próximo documento, e aí você vai postando todas essas atividades, tá bom? Só que eu tenho uma dica para você. Você precisa fazer todo esse processo de forma muito organizada. Então, a dica que eu dou é a seguinte: crie uma pasta de estágio obrigatório 1 lá no seu Drive, tá bom? E ali você vai colocando todos os seus documentos, todos os templates para ficar tudo organizado. E aí, na hora de você fazer as atividades, você conseguir postar tudo certinho, tá bom? Então, essa é uma dica. Cria, realmente faça isso. Cria uma pasta estágio obrigatório 1 lá no seu Drive para você ir colocando todos os documentos. E essa dica é muito boa, porque vai chegar um momento que você vai ter que enviar textos online como atividades. O próprio relatório final vai ser um texto online. Então, é importante ter essa pasta que você vai utilizar e além de deixar toda a sua documentação muito organizada. Vale a pena. Com relação aos registros de estágio, vou lá fazer o meu estágio. Vou simplesmente confiar na minha memória? Ó, cheguei lá, estou visualizando tudo que eu me propus a visualizar, a observar, e aí eu vou só confiar na minha cabeça, chegar lá em casa eu anoto? Não, a gente vai utilizar um procedimento para fazer essa anotação. Onde você vai fazer essas anotações? Em um caderno de campo, que também pode ser chamado de diário de bordo ou de anotações, tá bom? Que é um caderno comum onde você vai fazer todas as anotações, tá bom? Tiago, quais anotações são essas? Aí eu te dou um conselho. Pega todos os documentos que você vai precisar entregar e principalmente seu relatório final e já olha todos os aspectos que o relatório pede para você observar. Porque aí, quando você estiver na escola, você já vai observando durante a fase da observação e não vai precisar voltar na escola depois de integralizar o seu estágio para fazer alguma observação que o seu relatório vai pedir que você não fez. Então, dica: vai lá no seu relatório, já olha tudo que ele pede, para quando você estiver na escola fazendo a sua observação, você já conseguir olhar os aspectos principais pedidos pelo relatório. Com relação às imagens, é importante, é interessante, seu relatório fica muito rico quando você coloca imagens lá. Fica muito legal de olhar o seu relatório, de ler, de ver o que você fez, de entender melhor. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a essas fotos.
imagens, áudios, você sempre tem que pedir autorização da escola, tá bom? Então, quer usar uma imagem? Conversa com a direção da escola, conversa com a coordenação e vê quais são as políticas da escola com relação a isso. Se pode ou se não pode. Se a escola permitir tirar foto, mas falar que não pode mostrar o rosto, tira foto mostrando só os braços da criança, certo? Só ela realizando a atividade. Outra questão também que pode acontecer, você pode conversar com a escola e ver se eles autorizam a imagem com o rosto borrado ou com um círculo branco na frente do rosto da criança, do bebê. Se a escola autorizar, ok. Se a escola não autorizar, não faça, tá bom? Não faça. Mas provavelmente quase nunca existe problema em tirar foto da sala de aula, da cadeira, dos materiais educativos, tá bom? Mas sempre com autorização. Nesse momento, vamos falar sobre alguns termos que são muito importantes na educação infantil, tá bom? O primeiro deles é a professora regente. Quem é a professora regente? É a professora, é a pedagoga que ela é responsável pela sala, tá bom? A sala onde acontecem as atividades com as crianças e os bebês. Então, sempre que algum documento perguntar o nome da professora regente ou falar da professora regente, estamos falando dessa pessoa, tá bom? A pessoa que é a profissional, a pedagoga, que é a responsável pela sala, onde ficam as crianças, ou onde ficam os bebês, tá bom? Não permita que as crianças te chamem de tia, tá bom? Não existe isso, tá bom? Geralmente as crianças podem te chamar de pro, prof ou professora, mas tia não, isso é incorreto, tá bom? Temos também a figura da assistente. Quem é assistente? Assistente é a pessoa, é a profissional que ajuda a professora pedagoga. Essa assistente, ela pode ou não ser formada em pedagogia, tá bom? Depende da política da escola, da política do município, tá bom? E quando você estiver se referindo à criança ou ao bebê, nunca dizer aluno nem estudante, tá bom? Então, o termo correto é o quê? Criança ou bebê. Aluno nem estudante. Quando ele estiver lá no fundamental, aí as coisas são diferentes. Mas nessa fase da educação infantil, sempre dizer criança ou bebê. Outra questão importante é que não falamos sala de aula. Falamos como? Sala de referência ou simplesmente sala, tá bom? Se em algum momento, por força do hábito, você acabar falando sala de aula, tudo bem, mas tenta se policiar e usar os termos corretos, tá bom? Outra coisa, não dizemos os alunos, tá bom? Falamos o quê? A turma, tá bom? Não esquece, não é os alunos, é o quê? A turma. Sempre lembrar dessa questão do cuidar e o educar. Lembra que a gente conversou sobre isso lá na primeira aula? Então, o educar e o cuidar, eles acontecem de forma o quê? Indissociável. Não existe cuidar sem educar e não existe educar sem cuidar, tá bom? E outros termos também importantes é a hora do sono, que também pode ser chamada de hora do soninho ou simplesmente soneca. A acolhida, não é recepção, é acolhida e também despedida, certo? Aí vem uma questão. Como que você deve se apresentar para uma criança pequena? Como que você deve se comunicar? Como que deve ser essa interação? Aqui eu vou deixar algumas instruções que são bem importantes. Primeiro, você tem que se abaixar para falar com a criança no mesmo nível, tá bom? Nada de falar com a criança de pé, olhando para baixo, tá bom? Então se abaixa, fica no mesmo nível para falar com a criança e também poder olhar nos olhos da criança, certo? Então fala olhando nos olhos da criança. Uma coisa muito séria, evitar os diminutivos. Não é para ficar falando tudo no diminutivo porque é criança. Mas por que isso? As crianças elas não se comunicam assim. Elas não conversam entre elas não querem conversar com o mundo usando os diminutivos. Então, como professor, você também não vai fazer isso, ficar falando tudo com ela no diminutivo. Evita falar esses diminutivos, tá bom? E outra questão importante, com relação ao pegar no colo. Você vai seguir a orientação da escola. Você somente vai fazer o que a escola permitir. Se pode ou não pode pegar no colo, a forma de pegar no colo. A mesma coisa com relação ao dar banho, tá bom? Então, sempre seguindo as orientações da escola. Não faça nada
que a escola não permita, não faça nada sem orientação, para que você não perca o vínculo com o seu estágio, tá bom? Lembre-se, você já tem que treinar a sua postura profissional nesse momento do estágio. Com relação ao seu comportamento no estágio, essa é outra coisa bem importante e eu preciso que vocês fiquem atentos, tá bom? Por quê? O estágio, ele é um ambiente profissional. Se ele é um ambiente profissional, onde os profissionais estão trabalhando, onde ali estão acontecendo atividades sérias, o que que você tem que ter? Você tem que ter uma postura também profissional, tá bom? Então, sempre ter uma postura profissional durante o seu estágio. Evite brincadeirinhas, posturas informais, tá bom? Lembre-se, é um lugar profissional, precisam da minha postura também profissional. Quanto ao seu linguajar, não precisa ser um linguajar rebuscado, mas evite também gírias. Quando você for falar com as crianças, utilize uma linguagem compreensível para com as crianças e com os adultos converse também de forma respeitosa, de forma profissional, tá bom? Evitar gírias, evitar maneirismos, tá bom? Proatividade. Seja uma pessoa proativa no seu estágio, tá bom? Sempre proativo. Tenta não ficar ocioso ali. Busca esse tempo, utiliza esse tempo de forma sábia, de forma valorosa. Então, viu que você vai ficar ocioso? Pergunta: tem alguma coisa que eu possa fazer? Tenha a iniciativa de fazer. Não faça nada sem autorização, mas tenha a iniciativa de querer fazer a atividade, tá bom? Com relação às vestimentas, você vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com bebês. Então, roupas confortáveis. Sempre roupa bastante confortável, nada apertando muito, certo? É, evitar roupas decotadas, coisas do tipo, para que você não se sinta desconfortável durante a sua realização das atividades, também para atender os pais, tudo isso, um perfil profissional, tá bom? Use roupas confortáveis, condizente com a postura de um pedagogo. Você também vai precisar fazer uma negociação com a escola, uma negociação com o coordenador, com a direção, com o professor, para que eles te possibilitem fazer esse estágio, tá bom? E nesse momento da negociação, é muito interessante que você tenha um documento formal, mostrando que você é um aluno da UFMS, que você pode estagiar, que a coordenação do seu curso está ciente de que você está indo atrás de um estágio, tá bom? Como eu falei, é um ambiente profissional, atitudes profissionais, então exige também uma formalização até desse convite, dessa proposta para você fazer o estágio, tá bom? Então, quando você for se apresentar no estágio, você vai levar o seu primeiro documento que é até anterior ao termo de compromisso, que é o quê? A carta de apresentação. É o documento que eu vou chegar lá no estágio com ele e falar assim: olha, meu nome é Tiago, Maria, João, e eu quero apresentar o estágio. Aí vão te perguntar, mas de onde você é? Você vai mostrar a sua carta de apresentação. Essa carta é um modelo que já está pronto, tá bom? Esse é a primeira parte da carta de apresentação, onde vai falar onde você estuda, qual que é o seu estágio, quantas horas você vai fazer de observação, quantas horas você vai fazer de regência, porque esse estágio também tem regência, esteja ciente disso, tá bom? Qual é a faixa etária das crianças que você está autorizado a fazer esse estágio, tá bom? Então, você tem que levar esse documento. Você vai imprimir esse documento, tá bom? Você vai imprimir esse documento, levar ele impresso, e esse documento, você vai imprimir o documento, ok? E ele vai constar a assinatura do diretor da AGEAD, tá bom? E você vai preencher todo esse documento com o seu nome, o seu RGA, as datas de realização das atividades na instituição, tá bom? Coloca o período, na verdade, vai ser de tal dia até tal dia. E o nome do responsável da direção. E aí você vai ter, preenche o município, o estado e a data. Você assina, e aí o responsável pelo seu estágio vai assinar também. Quem é esse responsável? Ou é a direção ou é a coordenação da escola. Nesse momento não é o professor regente, a menos que o professor regente seja também o coordenador, o que é raríssimo de acontecer, tá bom? Então, ó, peguei o template, que é o modelo da carta de apresentação, eu vou imprimir,
tá bom? Imprimir, eu vou preencher todos os campos, vou na escola que eu pretendo estagiar, vou conversar com a direção, a coordenação, a professora, vou me apresentar, né, de forma formal, educada, profissional, e aí tudo estando ok, a gente vai formalizar o primeiro passo para começar aí esse estágio. Então, a gente vai ter a assinatura da direção ou da coordenação. É muito interessante que você peça que eles carimbem esse documento, para que ele tenha, para que ele tenha o mais alto grau de fidelidade, tá bom? Então, tem que carimbar esse documento. Então, não se esqueça, vai se apresentar na escola, tem que levar a sua carta de apresentação. Às vezes, leva ela até em branco e deixa para preencher lá na escola, tá bom? Porque aí você já vai saber se deu certo, já pega o nome de quem é o diretor, o coordenador, mas não deixe de levar essa carta de apresentação, porque a escola concedente, ela precisa saber de onde você veio e precisa de alguma formalização de que você realmente é um estagiário, tá bom? Agora, estudante, eu quero falar contigo sobre o termo de compromisso. Eu vou te passar alguns conceitos importantes do termo de compromisso que você deve ficar atento. São termos muito recorrentes, você vai ouvi-los várias vezes e é muito importante que você saiba do que se trata, tá bom? Então, vamos lá. O termo de estágio, termo de compromisso, o que que ele é? Ele é o documento legal que ele é imprescindível para que o estágio aconteça. Já falei isso algumas vezes, mas eu vou ser repetitivo porque é importante. Sem esse termo, o seu estado não é válido. Sem esse termo, o seu estágio ele não pode estar acontecendo, tá bom? Então presta bastante atenção nesse termo, ele tem que existir. E nesse termo, ele vai te pedir algumas informações e você vai ter que preencher corretamente para não dar nenhum problema, porque senão esse termo vai ficar voltando. E quanto mais ele voltar, mais vai demorar para você iniciar o seu estágio, tá bom? A primeira questão desse termo é quando falar instituição de ensino, porque vai falar instituição de ensino superior. O que é essa instituição de ensino superior? É a UFMS. Então, sempre lá que falar instituição de ensino, mesmo se não tiver com o nome superior, é a UFMS, mas se tiver como superior, melhor ainda. Instituição de ensino superior, se lembra, é a UFMS. Quando falar do orientador, é o professor da UFMS, tá bom? Vai ser o seu professor tutor, tá bom? E quando falar do seu supervisor, é o professor da educação infantil, que é o professor regente, tá bom? Então, de novo, olha só. Quem é o professor orientador? É o seu tutor, tá bom? É quem vai te orientar por parte da UFMS. E quem que é o supervisor? É quem vai supervisionar suas atividades. É o professor da educação infantil, que é o professor regente, tá bom? Guarda esses termos. Outro termo importante é a concedente. E esse termo ele costuma gerar bastante confusão, mas não precisa, porque é bastante simples. Quem que é a concedente? Concedente é quem vai te conceder o estágio, tá bom? Então é a escola privada ou pública em que você vai fazer o seu estágio. Concedente não é a UFMS, tá bom? Concedente não é a UFMS. A UFMS é a instituição de ensino superior, tá bom? Então, onde você vai realizar o seu estágio é a sua concedente, tá bom? Está concedendo esse estágio. Que aí, no caso, pode ser uma escola pública, privada ou uma escola do terceiro setor, tá bom? Sempre prestar atenção na hora ali de fazer esses documentos, verificar se tem mantenedora ou não, quem que assina, quem que faz esse termo, se é a Secretaria de Educação do município ou se é a própria escola, tá bom? Presta atenção em todos esses detalhes para o seu termo de compromisso ficar certinho, tá bom? Pessoal, um aviso muito importante. Para que você consiga fazer o seu estágio da melhor forma possível, é importante que você assista todas as videoaulas. Se você não assistir as videoaulas, a chance de você cometer um erro é muito grande. Então, é imprescindível que você assista todas as videoaulas. Todas, todas, todas. Leia todos os documentos para ficar tudo redondinho e no final não faltar nada. Já pensou? Você faz todo o seu estágio e na hora lá de fazer o seu relatório final faltou um documento e aí você perde todo esse processo?
Não vamos deixar acontecer isso. Então, observar todos os documentos, tá bom? Sempre que tiver dúvida, converse com o seu tutor, participa dos fóruns, tá bom? Muito importante, deixa lá suas dúvidas, pergunta para o tutor, não deixa nenhuma dúvida passar para você conseguir integralizar o seu estágio da melhor forma possível. E outra coisa, o seu estágio ele tem uma ação de extensão, tá bom? E o tempo ele é curto, tá bom? Vamos ter aí em média uns 4 meses para integralizar todo esse processo, com documentação, com observação, com regência, extensão. Então não perca o ritmo, seja organizado, tá bom? Mantenha a disciplina que tudo vai dar certo, tá bom? Qualquer dúvida, conte com toda a nossa equipe, conte com os tutores, e é isso. Vejo vocês na próxima aula muito interessante também, não percam. A gente já vai começar a falar sobre o planejamento da ação de extensão de vocês, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.